Olá, pessoal do oitavo ano do Colégio Novo Milênio. Bom, vamos falar hoje sobre hidrografia da América, tá? Esse assunto, gente, tá aqui na página 378 da unidade 1 do caderno 2 de vocês, tá? É o módulo 2 que a gente tá usando. A gente já viu aí um pouquinho sobre as características gerais do continente americano e também já viu sobre relevo, tá? Hoje a gente vai ver sobre a parte de hidrografia, que não necessariamente está ligada à questão de relevo, mas que usa muito o relevo para explicação, tá? Para sua explicação. Então, nós temos aqui um mapa na página 378 e ele nos mostra aqui algumas bacias hidrográficas que a gente tem no continente americano, tá? Vocês vão ver aí que a maior bacia hidrográfica que a gente vai ter fica aqui no Brasil, que é a bacia amazônica, ok? Então, vamos começar o assunto. Temos aqui o conceito de bacia hidrográfica, na página 378, e diz assim: área drenada por um rio principal e seus tributários. Gente, essa palavra tributário, vocês também podem trocar ela por afluentes, tá? São rios que nascem a partir de outros rios, ok? Então, toda a área, né, onde a gente vai ter aí um rio principal, onde a gente vai ter os afluentes, toda essa área aí de relevo, por onde esse rio e esses afluentes passam, a gente chama de bacia hidrográfica, tá? Mas não significa que é o conjunto de rio e afluentes, não. Conjunto de rio principal e afluentes é rede hidrográfica, ok? A bacia hidrográfica ela vai abranger tudo, toda a vegetação, relevo, tudo que passa naquela área onde o rio principal está passando e onde os seus afluentes também conseguem alcançar, ok? Então temos aqui a presença de elevações na porção oeste do continente americano influencia a hidrografia do continente, pois as principais bacias hidrográficas apresentam rios que escoam no Oceano Atlântico. Lembrando, gente, ó, que nós temos o nosso continente aqui banhado pelo Oceano Pacífico, tá? Do lado oeste, pelo Oceano Atlântico aqui do lado leste e pelo Oceano Glacial Ártico aqui no norte, tá certo? Então, nosso continente ele vai ser banhado aí por 3 oceanos e eles vão, no caso, a gente vai usar esses 3 oceanos aí pra gente ter o que a gente chama de vertentes. A gente vai ver daqui a pouquinho o que são as vertentes. E a gente também vai ter a parte do relevo aí que vai influenciar bastante, no caso, na nossa hidrografia, tá? Então, ó, o relevo vai influenciar de que forma? A gente vai ter aí, no caso, as áreas, né, que a gente vai ter uma declividade, que no caso vão ser áreas aí onde a gente vai aí ter várias bacias hidrográficas, são áreas aí mais voltadas para questões de planícies e depressões. E a gente também vai ter aí a presença das cordilheiras, influenciando aí o surgimento de rios, tá? Com, no caso, o degelo, né, do alto das montanhas, principalmente das montanhas rochosas e da Cordilheira dos Andes. E também a gente vai ter a questão aí de ter a divisão, tá? A gente tem os rios que escoam em direção ao Oceano Pacífico, que são vindos aqui, ó, da Cordilheira dos Andes, na América do Sul, né? Da Cordilheira das Montanhas Rochosas, na América do Norte. Então, eles vão ter uma declividade aqui para o lado do Oceano Pacífico, ou seja, a oeste, e para o lado do Oceano Atlântico, a leste. Então, a maior parte dos rios que a gente vai ter aí são vindos aí de origem nival, tá? Eles vão nascer aí do degelo do alto das montanhas. Então, nós vamos ter aqui o relevo da América do Sul, a gente já viu em outras aulas, a gente tem a Cordilheira dos Andes, a gente tem o Planalto das Guianas, o Planalto Brasileiro, o Planalto da Patagônia, o Planalto do Orinoco, que fica lá na Venezuela, a planície amazônica, né, que fica aqui no Brasil, e a planície platina, tá? Aí na hidrografia da América do Sul, a gente vai ter a vertente do Atlântico, que eu vou explicar daqui a pouco o que é vertente, e a gente tem as bacias amazônica e platina, ok? Então essas duas bacias hidrográficas aí, a bacia hidrográfica amazônica, que no caso vai ser a maior do nosso continente, e a bacia platina, que vai pegar aí boa parte também do Pantanal, tá certo? O Pantanal, o finzinho já do Pantanal já entra dentro dessa
Bacia Platina. Aí na América do Norte, nós vamos ter aqui as montanhas rochosas, né? Como eu falei, são responsáveis aí por vários rios, né? Pelo surgimento desses rios. Aí a Sierra Madre, que no caso é uma cordilheira que a gente vai ter no México, e ela vai ser dividida aí em duas partes. A Sierra Madre Oriental e a Sierra Madre Ocidental, porque ela vai ser dividida no meio dessa cordilheira, a gente tem a presença aí do Planalto Mexicano. Por isso que a Sierra Madre ela é dividida em duas partes. Aí a gente tem o Planalto Canadense, o Planalto Apalache, as planícies costeiras, a planície do Mississippi, a planície canadense. E na hidrografia nós vamos ter a presença das 4 vertentes que a gente tem na América. As 4 vertentes elas vão estar aqui presentes na América do Norte, tá certo? Então, vamos continuar aqui no módulo de vocês para poder a gente ir para a parte de vertentes realmente. Aí temos aqui na página 379, ó. A análise do mapa permite-nos observar que a América apresenta uma rede hidrográfica rica. Como eu falei para vocês, bacia hidrográfica é toda a área que pega vegetação, relevo e os rios principais e os afluentes, tá? Aí a rede hidrográfica só é o conjunto do rio principal com os seus afluentes, ok? Aí aqui, mais que predomina na América do Norte e na América do Sul. Na América Central, a densidade hidrográfica é bem menor, ou seja, na América Central a gente tem bem menos rios, as bacias hidrográficas elas são menos frequentes, ok? Aí no Hemisfério Norte as principais vertentes são a Ártica, a do Pacífico, a do Atlântico e a do Golfo. Aqui do lado, gente, a gente tem um quadrinho mostrando o conceito de vertentes. E diz assim: superfícies com inclinação que permitem um escoamento de água. O que quer dizer isso? A gente tem um conjunto de águas, tá? Que vai desembocar, ou seja, cair em um ponto só do oceano, tá? Então, esses pontos aí a gente vai ter a bacia do Ártico, né? Que são as águas que vão desembocar aí no Oceano Glacial Ártico. A gente tem a bacia do Pacífico, que são as águas que vão desembocar do lado oeste do continente americano, que é no Oceano Pacífico. A gente tem a vertente do Atlântico, que são as águas que vão desembocar do lado leste, que no caso é o Oceano Atlântico. E a gente tem a vertente do Golfo do México, que é a vertente que vai ser... as águas elas vão desembocar aí no Golfo do México, que fica já no finalzinho aí da América do Norte, em fronteira realmente com a América Central, tá certo? Então, nós vamos ter aqui, ó. A primeira vertente diz assim: a vertente ártica é formada por rios que escoam em direção ao Oceano Glacial Ártico, com destaque para o rio Mackenzie, com extensão de mais de 4.200 quilômetros. Esse rio nasce no Grande Lago do Escravo e tem suas águas congeladas no período do inverno. Então, gente, as águas aí que desembocam na vertente do Ártico, ela permanece por quase toda a parte, digamos assim, a maior parte do ano, ela permanece aí congelada, tá? Então, a maior parte desses rios aí, principalmente já no extremo norte, tá? Que aí, no caso, a parte norte aí do Canadá, ela permanece congelada, aliás, boa parte do ano. Então, na parte do inverno, eles usam esses rios aí para patinação, tá? E na época do inverno, quando a gente tem um degelo e quando a gente tem aí, no caso, uma queda na temperatura, aí eles usam essas águas aí do rio para navegação. Então, a maior parte dos rios que desembocam na vertente do Ártico são congelados a maior parte do ano. Então, o rio Mackenzie, né, que a gente dá destaque aí para o rio Mackenzie, que desemboca aí no Oceano Glacial Ártico, que fica no norte do Canadá, ok? Aí, a vertente do Pacífico. Vamos ver aqui, ó. Na vertente do Pacífico encontram-se os rios Sacramento e Colorado, que cortam as montanhas rochosas. Aí nós temos aqui a maior parte dos rios, né, que fazem parte da vertente do Pacífico, eles são rios caudalosos. O que são rios caudalosos? São rios que, no caso, eles descem numa declividade muito grande e eles aí apresentam uma velocidade muito rápida, tá? No caso, o curso do rio, ele apresenta uma velocidade
alta, que não serve aí no caso para navegação, tá certo? Então os rios caudalosos, aí a gente tem aí destaque para os rios Yukon, que fica no Alasca, aí o rio Colorado nos Estados Unidos, o rio São João na Colômbia, o Rimac no Peru e o Biobío no Chile, tá? São destaque aí desses rios que desembocam aí na vertente do Pacífico. Aí, continuando aqui no módulo de vocês. Na vertente atlântica estão os Grandes Lagos e o Rio São Lourenço. Aí nós temos aqui, gente. Ó, os Grandes Lagos é um conjunto aí de 5 grandes lagos glaciais, tá? Ou seja, eles nascem aí realmente do degelo. Então, forma essa região aí dos Estados Unidos e também pega uma parte do Canadá, que a gente chama de Grandes Lagos, tá? Aí a gente vai ter aqui um destaque para a vertente do Atlântico, do Rio São Lourenço, que fica nos Estados Unidos, o Rio da Prata, que pega vários países aqui da América do Sul, e o Rio da Prata vai ser formado aí por 3 principais afluentes, tá? Ele vai ter 3 afluentes aí principais, que é o Rio Paraná, né, que pega aqui também o nosso país, né, o Brasil, aí o Rio Uruguai e o Rio Salgado, que é um importante rio aí da Argentina. Esses rios aqui, gente, os rios da Prata, eles são bastante extensos, ok? E eles também têm uma capacidade hidráulica muito grande, ou seja, uma capacidade aí para geração de energia hidrelétrica. E por fim, a gente vai ter aí a vertente do Golfo do México. E aqui diz assim: já na vertente do Golfo destacam-se o rio Mississippi e o Rio Grande. Esta é a fronteira sul dos Estados Unidos com o México. O rio Mississippi, retratado a seguir, foi e ainda é uma importante via de transporte de mercadoria nos Estados Unidos. Aí a gente tem aqui, ó, o rio Mississippi, né, a imagem dele na página 379. E aqui nós temos a vertente do Golfo do México. Gente, são rios que nascem aí, no caso, nas montanhas rochosas, nos Montes Apalaches, né, aí na América do Norte, e na Sierra Madre, que fica aí no México, tá? Aí, a principal bacia vai ser a bacia Mississippi-Missouri, que no caso essa bacia hidrográfica, né, todos os rios dela vão desaguar aqui no Golfo do México. Quando vocês olham aqui, gente, ó, nesse mapa da página 378, essa região aqui que vocês estão vendo embaixo da América do Norte, tá? Aqui entre a América do Norte e a América Central. Essa região aqui, ó, que vocês estão vendo meio recuada, né? Ela vai ser o que a gente chama de Golfo do México, tá certo? Então temos aqui o Oceano Pacífico, o Atlântico, o Oceano Glacial Ártico e aqui o Golfo do México. Então são essas as 4 vertentes que a gente tem na hidrografia aqui da América. Aí, continuando aqui na página 379, diz assim: a principal vertente na América do Sul é a Atlântica, com destaque para as bacias hidrográficas Amazônica e Platina. A bacia amazônica é formada pelo rio Amazonas e seus afluentes. Apresenta área de 6,5 milhões de quilômetros quadrados, dividida em territórios de 7 países: Brasil, Bolívia, Peru, Colômbia, Equador, Venezuela e Guiana. Então, como eu falei para vocês, a bacia amazônica ela é a maior do continente americano, né? E ela vai ter aí, no caso, vai ocupar o território aí de 7 países. Aí a parte da bacia amazônica que abrange a planície amazônica é intensamente utilizada para a navegação. A parte localizada em região de Planalto, por sua vez, é utilizada para a geração de energia. Como eu falei para vocês, né? Os rios aqui, principalmente os rios da Prata, eles são extensos, têm uma capacidade hidráulica muito grande. Quase todos os rios, né, do nosso país, no caso do Brasil, eles têm uma capacidade hidráulica, tá? Então, por isso que a gente tem várias usinas hidrelétricas aqui no nosso país. Aí a parte da bacia amazônica, que abrange a planície amazônica, é intensamente utilizada para navegação. Aí aqui embaixo diz assim: é utilizada para a geração de energia, já que a irregularidade do relevo permite que os rios tenham força para mover as turbinas das hidrelétricas.
Ainda assim, gente, a gente não, mesmo a gente tendo essa declividade grande aí para os rios, a gente não tem aqui no Brasil rios caudalosos, tá? A maior parte dos rios caudalosos que a gente tem no nosso continente, no continente americano, são aí nos Estados Unidos, ok? Aqui, entre as principais usinas podemos citar Belo Monte, Santo Antônio, Samuel, Estreito e Balbina, que no caso são usinas hidrelétricas aí aqui da América do Sul. Aí a Bacia Platina é formada pelos rios Paraguai, Paraná e Uruguai. O rio Paraguai encontra-se com o Paraná e deságua no Oceano Atlântico. O mesmo ocorre com o rio Uruguai. A gente tem aqui uma imagem, gente, da usina de Itaipu, tá? Da usina hidrelétrica de Itaipu. Que no caso aí é uma usina binacional, né? Ela pertence ao Brasil e também ao Paraguai. Aí o trecho da Bacia Platina, que compreende o rio Paraguai, é utilizado para o transporte de grãos e minérios. Já os trechos que compreendem os rios Paraná e Uruguai são intensamente usados para a produção de energia. Todos os rios da América são importantes do ponto de vista socioeconômico. Por que socioeconômico? Porque a gente utiliza a maior parte dos rios aí para o transporte de mercadorias, para navegação, às vezes também para turismo. Então, eles são muito importantes para a economia do local. Aí a utilidade de cada um varia de acordo com as condições climáticas e o tipo de relevo. Mas basicamente todos são aproveitados para navegação, irrigação, pesca e obtenção de energia elétrica. A imagem a seguir retrata os cultivos irrigados pelas águas do Rio São Francisco no Brasil. Como vocês sabem, o Rio São Francisco é um dos rios mais importantes aqui do Brasil, né? E no caso um dos rios mais aproveitáveis aí para a questão da economia. Além de ser um rio perene, né? É um rio que não seca durante a época da seca. Ok, gente? Então, o demais a gente vai ver aí na nossa aula online. Então, bons estudos!